Há uma lenda antiga, associada a escritos secretos encontrados no deserto, que fala sobre uma revelação final a mais perigosa de todas. A última revelação afirma que, no fim dos tempos, um Deus confessaria algo impensável, que nunca falou com ninguém e que todas as escrituras foram apenas interpretações humanas do desconhecido. Se isso for verdade, então a fé não nasceu de palavras divinas, mas do silêncio. Neste vídeo, você vai conhecer os detalhes pouco citados dessa lenda proibida, seus símbolos ocultos e por que ela atravessou gerações como um aviso. Talvez toda certeza religiosa seja apenas medo disfarçado de verdade. Assista até o final. A areia do deserto tem uma característica cruel: ela não guarda nada por muito tempo, mas também não apaga completamente. O vento cobre, o tempo esconde, e por séculos a história fica soterrada como se nunca tivesse existido. É por isso que algumas das lendas mais perigosas do mundo nascem justamente ali, onde ninguém deveria encontrar nada. E entre todas elas, existe uma que é repetida em segredo, quase como um sussurro proibido, conhecida como a Última Revelação. Não é uma história sobre monstros, nem sobre punições, nem sobre infernos. É pior. Porque essa lenda não ameaça o corpo, ela ameaça a certeza. Ela afirma que um dia haverá uma revelação final, não para confirmar as escrituras, mas para destruí-las. Uma confissão divina que faria a humanidade perceber que talvez tenha vivido milênios adorando o eco do próprio medo. Os relatos dizem que esses escritos secretos não foram descobertos, foram encontrados ou por acaso, como se o deserto escolhesse quem pode vê-los. A lenda fala de pergaminhos embrulhados em tecido grosso, protegidos por cereçal, escondidos dentro de uma jarra de barro enterrada entre pedras sem marca. O curioso é que diferentes versões citam o mesmo detalhe e não havia símbolos religiosos do lado de fora, apenas um sinal simples, como um risco ou um círculo incompleto. Um aviso para quem entendesse. E quando o texto era aberto, as palavras pareciam comuns, mas o significado era devastador. Porque ali estava escrito que existiria um momento final em que Deus não enviaria um profeta, nem um anjo, nem um milagre, mas uma frase única, definitiva. E essa frase seria uma confissão. Segundo a lenda, essa confissão não viria para punir os incrédulos. Ela viria para esmagar os certos. Aqueles que afirmam saber exatamente o que Deus quer, o que Deus pensa, quem Deus escolheu e quem Deus rejeitou. Porque na última revelação, Deus diria algo que ninguém espera ouvir: eu nunca falei com ninguém. Não como uma provocação, mas como verdade. A lenda afirma que não houve voz nos céus, não houve mandamentos ditados, não houve livros soprados por mãos invisíveis. O que existiu foi o desconhecido. E a humanidade, incapaz de viver com o vazio, transformou o silêncio em mensagem. Transformou coincidências em sinais. Transformou medo em fé. E então construiu um universo inteiro de certezas para não encarar o fato mais terrível de todos: talvez ninguém nunca respondeu. Agora vem um dos pontos mais raros e pouco citados dessa lenda: ela não afirma que Deus não existe. Pelo contrário. Ela afirma que Deus existe, mas é silencioso. E isso muda tudo. Porque um Deus silencioso não valida interpretações humanas. Um Deus silencioso não escolhe um lado numa guerra. Um Deus silencioso não confirma doutrinas. E principalmente, um Deus silencioso não garante que alguém esteja certo. A lenda diz que, ao longo dos séculos, líderes espirituais fizeram o mesmo movimento repetidas vezes, de pegar o silêncio e preencher com respostas. Como alguém que escuta barulho na casa vazia e jura que é uma voz. E quanto mais medo as pessoas sentiam, mais elas precisavam de regras, promessas e ameaças. Assim, o silêncio virou religião. A incerteza virou escritura. E o desconhecido virou verdade absoluta. Existe um trecho ainda mais sombrio: os escritos do deserto descrevem que a última revelação não acontecerá como um evento público. Não será um anúncio nos céus, nem uma voz para o mundo inteiro. Ela aconteceria como uma compreensão inevitável, como se a humanidade, de repente, enxergasse a mesma coisa ao mesmo tempo. Como se uma cortina caísse. E nesse instante, todas as palavras sagradas seriam vistas como aquilo que sempre foram: tentativas humanas de traduzir o infinito. Isso explicaria por que religiões diferentes dizem coisas tão diferentes, e mesmo assim,
todas juram estar certas. A lenda sugere que a fé não nasceu da luz, mas do desespero humano diante do caos. E que toda certeza absoluta pode ser apenas uma defesa psicológica contra o vazio. E aqui entra a curiosidade mais perturbadora: em algumas versões, os pergaminhos do deserto não traziam só a profecia, traziam uma advertência. Eles diziam que a última revelação seria o fim da religião, mas não o fim da espiritualidade. Porque quando a certeza cai, a busca começa. O medo de estar errado desaparece. E a fé, que antes era um escudo, vira uma pergunta. Isso é um choque completo para qualquer sistema baseado em obediência. Por isso, segundo a lenda, esses escritos foram caçados, queimados e escondidos por séculos. Não por serem blasfemos, mas por serem perigosos demais para a ordem social. Porque uma humanidade que aceita o silêncio se torna impossível de controlar. O mais assustador é que a lenda afirma que o maior pecado nunca foi duvidar. O maior pecado foi o ter certeza. Porque a certeza fecha portas, cria guerras, justifica crueldades e transforma o sagrado em arma. Já a dúvida mantém a mente viva. A última revelação, então, não seria uma punição divina. Seria uma correção. Uma forma de dizer: vocês me usaram como resposta para tudo, mas eu nunca fui uma resposta. Eu sempre fui o mistério. E quando você pensa nisso por alguns segundos, percebe o tamanho do abismo. Se Deus nunca falou, então todo mundo que disse o Deus mandou ou pode ter ouvido apenas a própria vontade. E isso muda a história inteira do mundo. No final, a última revelação sobrevive como um símbolo cruel, mas necessário. Uma lenda que atravessa o tempo para colocar uma pergunta no coração de quem ouve: e se a fé for uma construção feita sobre silêncio? E se todas as escrituras forem tentativas humanas de dar forma ao desconhecido? Isso não torna a fé inútil, mas torna a certeza impossível. E talvez seja exatamente por isso que essa lenda é tão temida. Porque ela não destrói Deus. Ela destrói a arrogância humana de falar por Ele. E quando isso acontece, sobra apenas o que ninguém quer encarar: do deserto, o silêncio e a pergunta que não tem resposta. Se essa lenda mexeu com você, comenta aqui embaixo: o que é mais assustador, um Deus que pune ou um Deus que nunca respondeu? Se inscreve no canal, porque aqui a gente mergulha nas histórias mais ocultas, lendas proibidas e mistérios que desafiam crenças antigas. Deixa o like, ativa o sino e compartilha esse vídeo com alguém que gosta de histórias que fazem a mente travar por alguns segundos. Nos vemos no próximo vídeo.